Com alegria que estamos reunidos nessa tarde hoje para cumprirmos aqui o nosso dever. Eu solicito ao vereador secretário Otaviano Marques de Amorim a proceder à chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Antônio Ferreira da Rocha. Presente. Bartolomeu. Presente. Brás. Presente. David. Presente. Edmir. Presente. Francisco. Itamar. Presente. João Batista. Presente. João Bosco. José Carlos. José Lucilo. Presente. José Osmar. Presente. Lázaro. Lindomar. Presente. Otaviano. Presente. Valdir. Presente. Vicente. Presente. Número regimental. Em nome de Deus, havendo número regimental, eu declaro aberta essa reunião da tarde de hoje. Eu convido todos os senhores vereadores para fazermos uma oração, invocando aqui a presença de Cristo no nosso meio. E para tal, eu gostaria que todos ficassem em pé e convido a todos presentes também para fazermos a oração São Francisco de Assis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu solicito ao vereador secretário Otaviano Marques de Amorim a proceder à leitura das correspondências enviadas a esta casa. A Câmara Municipal, senhora presidente, senhores vereadores, a família de Almerina Lataliza França acusa o recebimento do requerimento 0396-2014 de autoria da senhora presidente do vereador Otaviano Marques de Amorim, endossado pelos demais vereadores. Agradece as manifestações de pesar quando do passamento da nossa querida tia Nigrinha. A mensagem da Câmara Municipal confortou nossos corações doloridos pela perda de nossa segunda mãe e cidadã apaixonada por paz, onde deixou inúmeros amigos. Agradecimentos, família Macedo França. Temos também aqui um convite da CDL para uma palestra dia 9/2, 19 horas, no Paiolão. Carlinhos de Jesus, autor, coreógrafo e empresário, com a palestra Empreendedorismo e Excelência em Serviço. Em comemoração aos 35 anos da CDL, a abertura da primeira rodada de negócios do Alto Paranaíba. Senhora presidente, tenho a honra de dirigir a Vossa Excelência para solicitar a devolução do projeto de lei 264, que cria incentivo pecuniário mensal e reformula o plantão médico dos cargos de generalista plantonista e especialista plantonista e dá outras providências, senhor prefeito Pedro Lucas Rodrigues. Senhora presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei 274/2014 para apreciação dessa egrégia Casa Legislativa. Senhora presidente, tenho a honra de dirigir a Vossa Excelência para encaminhar os projetos de lei complementares 270, 271, 272/2014 e a lei 273/2014 para apreciação dessa egrégia Casa Legislativa. Prezada senhora vereadora Edmir,
A Associação Amigos da Criança e Adolescente João Maria tem a função pública direcionada à promoção do bem-estar social, desempenha o serviço de assistência social e se encontra devidamente certificada no Conselho Municipal de Assistência Social e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Através deste trabalho, atendemos crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 14 anos, que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social, matriculadas em escolas municipais e estaduais da cidade de Patos de Minas. O atendimento a este público, algo se faz 2 vezes por semana, às terças e quintas-feiras, com 41 crianças no período matutino e 41 adolescentes no período vespertino, desenvolvendo atividades de musicalização, reforço escolar, valores humanos e informática. Sendo assim, gostaríamos de solicitar a repasse da subvenção para o ano de 2015 para a Associação Amigos da Criança e do Adolescente João Maria e com a finalidade de melhorar cada vez mais o atendimento a essas famílias. E com a certeza de que, através deste trabalho social, possamos contribuir para a construção de um mundo melhor. Aguardamos deferimento, agendamento de reunião para melhores esclarecimentos. Camila Guimarães Gomes de Souza, assistente social coordenadora. São essas as correspondências, senhora presidente. Muito obrigada, vereador secretário. Proposições em discussão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em reunião no dia 19, às 13 horas, analisou e emitiu pareceres de constitucionalidade e legalidade a vários projetos. Eu solicito ao vereador Bartolomeu Ferreira Ribeiro que os devolvam para análise e discussão e votação. Senhor presidente, só um momento que os colegas estão chegando aqui para que a CJR devolva a votação. Pois não, vereador. Então, vereador, membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, estará terminando a organização dos projetos para serem votados na tarde de hoje. Senhor presidente, Pois não, vereador Gaspar. enquanto os projetos são encaminhados, apenas fazer uma menção de luto ao passamento do senhor Ferreirão Bombeiro, companheiro nosso, pai da Rejane, da Renata, pessoas muito próximas a nós, e consternar juntamente toda a Câmara por esse momento de luto da família e que nós possamos posteriormente também fazer uma moção escrita, né, que eu tive a oportunidade de acompanhar, estar próximo e perceber o quanto foi uma pessoa querida, uma pessoa que viveu intensamente, foi acometido de uma doença grave em poucos meses, a vida ali foi tirada. Então, de qualquer forma, quebrando um pouco o protocolo, mas aproveitando essa oportunidade, esse espaço, juntamente com os colegas vereadores, transmitir esse abraço à família, aos amigos, e os nossos cumprimentos a todos aqueles que passaram pela vida e foram companheiros, amigos do seu Ferreirão. Então fica apenas aqui uma lembrança. Muito obrigado pela oportunidade. Pois não, vereador, a Câmara Municipal se solidariza também com os familiares do senhor Ferreirão e também sensibilizada, faremos a moção de pesar para os familiares em nome desta casa. Com a palavra, vereador Bartolomeu Ferreira Ribeiro. Senhor presidente, a CJR devolve os seguintes projetos para a votação nessa tarde. Projeto de lei complementar 501/2014 altera a redação dos artigos 1º e 2º da lei complementar número 472 de 2 de julho de 2014. Projeto de lei complementar 600 de lei de 2014 altera a redação dos artigos 1º e 2º da lei complementar número 449 de 16 de abril de 2014. Projeto de lei 3983, vereador Lindomar,
declara a entidade pública Associação dos Automobilistas de Patos de Minas. Projeto de Lei 604/2014. Cria no âmbito do município de Patos de Minas o Instituto de Previdência Municipal de Patos de Minas, o PREI. Cargo de chefe de gestão financeira da outras providências. Esse projeto com uma emenda, depois essa emenda não tem parecer ainda. Projeto de Lei 39/86. Cria o Dia do Bombeiro Mirim no município de Patos de Minas. Projeto de Lei 39/87. Denomina Divino Lino Monteiro, atual Rua 7, localizada nos bairros Nossa Senhora das Graças e Jardim Itamaraty. Projeto de Lei 39/71. Denomina Cândida Maria Soares da Ponte sobre o Córrego Pindaíba. Todos com parecer favorável. Projeto de Lei 604/2014, ela tem uma emenda e essa emenda não foi dado parecer. Se possível, de um tempo aí para que a comissão dê parecer nessa emenda. Suspender os trabalhos para que a comissão dê. Então, eu gostaria que os demais vereadores devolvessem esses projetos. Posteriormente, nós suspenderemos para que seja dado parecer a emenda. Vereador doutor Francisco Franqueiro. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Encontra-se sob vista comigo, senhor presidente, o projeto de lei 39/80, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de imposto sobre transmissão de bens imóveis intervenidos ao terreno mencionado no caput do artigo. Na verdade, trata-se de um terreno doado em 1988 ao Vila Esporte Clube. E o senhor prefeito enviou a essa Casa de Leis um projeto de lei para que essa transmissão fosse isenta de tributação. Naquela ocasião faltou o impacto financeiro, nós pedimos vistas e solicitamos a diligência. Nos foi entregue hoje o impacto financeiro e que, de certa forma, não causa nenhuma estranheza, porque é exatamente o mesmo papel que vem a essa casa há um ano. A mesma coisa, genérica, dizendo, não, o FPM vai aumentar e nós vamos compensar com o FPM. Salvo engano, a comissão, não sei se já deu parecer nesse projeto, mas eu gostaria de chamar a atenção, solicitar o doutor Itamar, nosso assessor, que verifique, por favor, porque por tratar de matéria tributária e isenção, eu entendo que o projeto de lei deveria ser projeto de lei complementar e não lei ordinária, como se encontra aqui. Então, só essa dúvida, então logo seja sanada, eu gostaria que o doutor Itamar verificasse, mas salvo engano, esse projeto de isenção deve ser feito por lei complementar. Caso seja feito, como que nós possamos corrigir ou devolver ao senhor prefeito para que a sua competente assessoria possa fazer a correção. Muito obrigado. Pois não, vereador, eu passo a palavra ao vereador Vicente Paulo. Senhor presidente, gostaria de pedir ao vereador Idomar para que devolva o projeto de lei 594, que está sob vista com ele. Já o prazo regulamentar já venceu. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Mocinho. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a presidenta, a professora Edmê, cumprimentar também os demais vereadores, todos aqui presentes. Professor, na verdade, eu solicitei a palavra para verificar com Vossa Excelência se os projetos que estão sob vista serão devolvidos, principalmente o projeto 3913, porque é o que foi delimitado, inclusive, o tempo de vista, bem como o projeto 3948 do Executivo Municipal. Então, são projetos que eu considero importantes e que deveriam ser também apreciados nessa ordem de hoje.
3913, vereador, da sua autoria, e o outro? 3948. As diretrizes para a elaboração da execução da lei orçamentária? Eu solicito informações da comissão se os projetos estão sendo... Pois não, vereador, pode falar. Não, então, mais uma vez, uma boa tarde a todos, senhora presidente, mesa diretora, aqueles que nos acompanham aqui da plenária, também pela televisão, pela internet. Agora, de maneira mais formal, dizer o seguinte, eu entendo perfeitamente o que eu vou colocar nas mãos da senhora presidente a decisão. Mas veja, o projeto 3913/2014, que altera a redação do artigo 2º da Lei 6.890, que é o chamado passe livre, nós estudamos esse projeto e solicitamos ao Executivo, inclusive através dessa casa, o impacto financeiro. Esse impacto financeiro ainda não chegou. De qualquer forma, senhora presidente, eu teria a dizer o seguinte: o projeto original que foi votado e foi aprovado nessa casa, ele não fala de limite de passe estudantil. Ele diz o seguinte: o estudante que provar, e esse provar é no sentido de manter o cuidado com o zelo, com o dinheiro público, e provar que estuda em instituições que têm a autorização do MEC, eles podem ter quantos passes forem necessários para fazer uso da sua educação. Exemplo, um aluno que estude numa universidade na parte da manhã, faça um curso técnico à tarde, e mesmo à noite estude numa outra universidade, ele tem direito a todos os passes livres de idas e vindas, dando ali pelo menos ida e vinda, ida e vinda, ida e vinda, nós estamos falando de pelo menos 6 passes. Por exemplo, a proposta que chegou para nós, do vereador Bosco, que eu entendo a necessidade, onde ele coloca o seguinte, que ao invés de se ter 40, se ter 80. A lei original não fala de 40. É porque normalmente quem vai à escola só estuda em uma escola e ele vai ou de manhã e volta à tarde e vice-versa. Então, eu coloco nas mãos da senhora, eu particularmente gostaria que não fosse devolvido, porque nós não temos impacto financeiro. Nós fizemos um acordo no início do ano. Nós fizemos no início do ano, quando foi muito debatida essa lei, um acordo de cavalheiros com total transparência de que ao final desse ano nós iríamos reunir a Comissão de Trânsito e Urbanismo, a empresa, a Prefeitura, e verificar quais foram as reais consequências dessa lei, verificar se é necessário adquirir mais ônibus, verificar se era necessário modificar algum tipo de instrução interna, algum tipo de decreto. Então, eu digo o seguinte, eu gostaria que a lei não fosse votada porque nós não temos bases técnicas. Nós podemos, inclusive, criar uma situação onde o menino, hoje ele tem 40 passes, por exemplo, ida e vinda todo mês da escola. E aí nós vamos passar a dar para ele 80, sabe, sem saber se nós temos dinheiro para fazer isso. O parecer jurídico da casa já foi claro, é inconstitucional. O senhor Franquiano, que pegou o visto desse projeto a primeira vez, ele não colocou o parecer dele por escrito, ele foi verbalizado, mas não foi escrito, não se encontra dentro do projeto. Então, penso que é temerário votar esse projeto, principalmente caso ele passe, porque nós estaremos criando uma despesa que nós não temos os recursos para pagar. Então, nós podemos, inclusive, viabilizar o passe livre de todos os outros estudantes que estão usufruindo desse direito. Então, eu coloco a mesa diretora, se a senhora acha que tem que ser devolvido, não vou questionar a mesa, devolvo imediatamente a votação. Mas, uma vez esse projeto passando, nós podemos viabilizar todo o projeto passe livre, porque uma coisa é você provar que você tem que utilizar tantas vezes o transporte público. Quando você dobra esse número sem perguntar se o indivíduo precisa, nós não estamos sendo zelosos com o dinheiro público.
Então, eu coloco e devolvo ao presidente, a decisão está com a senhora. Eu, particularmente, não devolveria. Mas se a senhora disser que é para ser devolvido e votado, eu devolvo imediatamente, sabendo o tamanho, o peso da nossa responsabilidade, caso a gente interfira nesse processo que está em andamento. Obrigado. Ok, vereador. Como o prazo regimental já está esgotado, eu solicito a devolução, então, e como o impacto não veio ainda, mas isso vai dizer respeito à segunda votação de mérito, nós acolheremos o projeto e, posteriormente, ele será discutido também no mérito. Peço a palavra. Pela ordem, presidente. É sobre esse projeto, vereador? É sobre esse projeto, até Só um minuto, vereador Duda. Pode falar. até para quem esteja nos assistindo possa ter um discernimento melhor e não ter uma leitura apenas focada num conceito. Esse projeto é bom que deixe bem claro que ele foi, inclusive, regulamentado, o projeto. Ele teve a sua regulamentação através do decreto 3845, assinado em 25 de abril de 2014. E nesse decreto, senhor prefeito, vereador Braz, é bom que se tenha esse discernimento. No artigo 6º, assinado pelo senhor prefeito municipal, viu? Porque aqui o decreto é assinado pelo senhor prefeito e pelo Damião Borges, que é o procurador-geral do município. No artigo 6º, ele fala: a utilização do benefício será exclusivamente para o deslocamento de ida e vinda de ensino por 2 vezes em cada dia letivo, de conformidade com o calendário anual a ser divulgado pela Secretaria Municipal de Educação no mês de dezembro de cada ano, bem como no turno em que estiver matriculados os estudantes nas rotas que compreenderem o trajeto rotineiro informado a cada cadastramento. Ou seja, o estudante hoje, se ele mora no Jardim Panorâmico e estuda aqui no Marcolino, ele pega, se for de manhã, ele pega o ônibus no período da manhã, desce só naquele itinerário e assim que termina a aula, naquele horário estipulado também, ele tem que voltar para a sua residência. Isso está claro, e é apenas, como conta dias letivos, são apenas de segunda a sexta. São 10 passes, na verdade 10 deslocamentos. 10 deslocamentos, 5 dias 10. Somando isso durante o mês, 40. Isso ninguém tem dúvida disso. Então a lei é muito clara, a gente está ampliando esse deslocamento, passando de 40 para 80, e é importantíssimo, senhora presidente, mesmo não discutindo o mérito agora, que Vossa Excelência possa colocá-lo em votação, e quando entrar no mérito, aí pode, inclusive, com subsídios incorporado no conhecimento do vereador Braz, ele pode ter essa leitura do impacto financeiro. Então, Vossa Excelência coloca em votação no primeiro turno, não implica que no segundo turno não tenha o conhecimento do impacto financeiro. Senhor presidente, por favor, imediatamente após o artigo 6º, parágrafo 1, imediatamente o senhor vereador Bosquim não leu, poderão ser concedidas mais de 2 utilizações diárias do passe escolar ao estudante que comprovar a sua necessidade de mais de um turno, através de documentos solicitados no segundo artigo 1º desse decreto. Eu quero deixar claro que, primeiro, é inconstitucional. Segundo, nós estamos criando um impacto financeiro que nós não temos controle e autoridade para criar. Terceiro, a maior parte da população é extremamente contra. Eu quero dizer, a população de estudante anda hoje, só nós estamos pagando. Isso não tem um milagre, não. Então, os cofres públicos, eles são utilizados ali. Quando você dobra de forma compulsória, sem saber para que ele está utilizando, ele passa a utilizar de qualquer forma.
Então, o que eu estou dizendo aqui é que, e repito, se pegar lá nas gravações, a primeira vez que o vereador Bosco falou desse projeto, eu sou a favor que se flexibilize. Eu acredito que nós temos que dar condições aos estudantes que estudem, mas é preciso que nós tenhamos muito critério com dinheiro público, porque se essa casa aprova uma lei constitucional, depois ela passa também no segundo turno, ela passa a vigorar, e daí a uma semana está travada a lei, porque esse dispositivo ele não pode ser anexado de fato a essa lei, a gente vai carregar um peso pesado mesmo nos ombros, porque hoje, de uma maneira geral, os estudantes estão satisfeitos. Algum pai ou outro está contrariado por as razões que o vereador Bosco já colocou, mas pesquisa que existe, pessoas que consultei, eles não concordam que o passe livre seja além do uso para a escola. Então, se você ultrapassa esse limite, nós estamos indo de encontro ao que seria uma aceita da população. Entendo perfeitamente as colocações do vereador Bosco, entendo perfeitamente aonde e de que maneira ele deseja, né, alcançar toda a população estudantil de Patos, mas eu penso que nós temos que ter um tempo hábil, e olha que nós já estamos estudando isso há um bom tempo, para que a gente não faça alguma coisa que a gente imagina que será um benefício e depois nós vamos tirar benefício dos outros. Então, obrigado, senhora presidente, boa tarde. Senhor presidente, só continuar no meu raciocínio, até porque eu não vou polarizar, esse não é o momento de discutir o projeto numérico. Eu apenas fiz a leitura e se o Brás, depois, no parágrafo único, reportou o que deveria ser dado a continuidade da minha leitura, é obviamente que qualquer estudante que chegar lá hoje na empresa, se estiver fazendo um curso técnico, ele vai poder, se estiver fazendo os dois cursos, ele vai poder pegar mais dois deslocamentos. A gente vai chamar de deslocamento. Obviamente, o conjunto da discussão não é meramente nessa quantidade. Incorpora outros conceitos que são muito mais importantes da gente estar aqui refletindo. São pessoas que fazem também curso de inglês, que não podem pegar os passes, são pessoas que estudam no conservatório municipal, que não podem pegar, são pessoas que deveriam fazer um trabalho em equipe, não podem pegar, são estudantes que deveriam ir na biblioteca, não podem pegar, são estudantes que terminam a aula mais cedo, não podem pegar o ônibus, porque tem um horário limitado. Se ele estiver trabalhando conforme for o local que ele estiver do trabalho, ele não pode pegar. Então tem todo o engessamento das limitações. Ficou uma leitura muito simplista, porque fica parecendo que a gente está aqui defendendo coisas irresponsáveis. Quem me conhece sabe do meu compromisso que eu tenho com as políticas públicas. Eu defendo e eu não defendo empresa que não. Eu vim aqui e eu até compreendo alguns que têm um certo gosto, poderia se chamar assim, ou uma certa paciência de não fazer enfrentamentos naquilo que deva ser feito de fato. Como eu tenho entendimento que eu defendo, e essa é a minha missão aqui, é defender a coletividade, a sociedade e a população, eu não posso, em momento nenhum, mesmo não de forma intencional, não estou falando que outros têm de forma intencional, eu pelo menos falo por mim. Eu não posso defender a empresa concessionária de ônibus achando que a empresa vai deixar de ganhar ou o município vai ter que pagar. Ora, toda empresa concessionária, ela é obrigada a ter uma contrapartida social. Isso é claro, não é em Patos, não. Em qualquer lugar onde uma empresa, ainda mais sendo um monopólio. Como tem todo um histórico meu de luta em defesa das crianças, das pessoas com portadores de necessidades especiais, das pessoas com deficiência, eu sempre me posicionei frontalmente com relação a esse tipo de concessão. Se a gente for analisar todos os aumentos que tiver, principalmente esse último, balizado em alguns critérios técnicos que eu tentei aqui fazer a explicação técnica dos dados, dos números, a maioria teve, inclusive o próprio coordenador aqui, o responsável da empresa que estava aqui, que era o senhor Eduardo, diz que bem claro que a empresa, e todo mundo sabe, diz que a empresa em momento nenhum deixará de ganhar seu dinheiro.
E a população não vai pagar não, porque não vai ter mais aumento do que teve na passagem de ônibus, usando inclusive o critério do passe livre, pegando o gancho do passe livre para dar um aumento de 12% na passagem. Passagem passou a R$ 2,25, estava R$ 2,00, passou a R$ 2,25. Então não vou entrar muito nessa questão agora. No momento certo, eu vou discutir, até porque tocou outros elementos aqui. Busquei, inclusive eu quero cumprimentar o prefeito, juntamente com o seu secretário, que me enviou, inclusive, todas as planilhas, são 708 planilhas, são 708 páginas que eu irei estudar, para ver essa majorização, que eu chamo assim, do lucro dessa empresa. Então, com relação a isso, eu estou tranquilo. No momento certo, nós iremos fazer a discussão a respeito desse tema. Eu não vou ficar aqui polarizando, porque até não é o momento. Só gostaria que votasse no primeiro turno, não implica que possa ser no segundo turno, que é no meta, e possa discutir. Se for inconstitucional, considerado inconstitucional, que derrote no seu nascedor, não tem problema. Mas eu sempre aprendi isso. Se eu for minoria aqui, eu acato, eu faço a proposta. Minoria, você não tem direito de sobrepor acima da maioria. Fica aqui, senhora presidente, a critério de Vossa Excelência fazer essa análise. Por favor, senhor presidente. Com a palavra, vereador Duda. Boa tarde, presidente, demais vereadores da casa. Cumprimento também os funcionários, servidores dessa casa, assessores parlamentares presentes nesta tarde. Cumprimento a todos que estão aqui participando desta plenária. Cumprimento a imprensa, os telespectadores que acompanham a nossa sessão. Senhora presidente, eu não vou aqui fazer nem defesa, nenhuma argumentação a respeito do projeto 3948, que trata da lei orçamentária, da lei de diretrizes orçamentárias para 2015, que trouxe da comissão 2 emendas. Estou com um projeto, com as emendas, estarei devolvendo para ser apreciado por essa casa nessa tarde, e no momento oportuno estarei fazendo aqui os comentários e as articulações necessárias. Muito obrigado. Pois não. A palavra, vereador Lindomar. Oi. Boa tarde a toda a Casa Legislativa, aqueles que estão presentes, boa tarde aos membros da imprensa, aqueles que acompanham nossas casas. No que se refere à questão do projeto que está sendo debatido, até pelo fato de que nós ocupamos, como membro da Comissão de Legislação, Justiça e a posição de relator desse projeto. Algumas questões foram colocadas, mais do que a própria questão da legislação, de legalidade. Eu entendo o raciocínio do colega Braz, quando ele coloca a preocupação no que se refere aos cofres, aos gastos, sem o impacto financeiro. E admira muito de que um projeto dessa relevância em termos de valores seja colocado sem que tenha este impacto financeiro, quando nós estamos falando em dobrar os gastos, praticamente em dobrar. Até porque entendo eu que não vão ser todos os estudantes que vão estar utilizando dessa grande quantidade. Eu chamo para reflexão aqueles que estão em suas casas acompanhando pela TV, aqueles que estão aqui no plenário, de que observem bem, a lei ela foi elaborada, é claro que ela precisa de algumas adequações, quase que todas as leis, depois de aprovadas, precisam de algumas adequações, de algumas observações, no sentido de deixá-las melhores. Mas essa lei, inclusive, foi muito elogiada aqui na oportunidade, em que foi apresentada, quando contempla o estudante com passe livre. Inclusive, com algumas observações que foram consideradas e já colocadas pelo nobre colega, de que aquele, por exemplo, que faz uma faculdade, que faz um curso técnico, ele tem direito a esses dois, ao atendimento aos 2 cursos,
os quais ele realiza. Então ele pode chegar a 60, 70, ele pode chegar a 80, vai depender. Vale-se ressaltar que a lei traz de que esses cursos devem ser reconhecidos pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Então aquele que hoje ele tem essa necessidade, basta somente que ele procure o lugar adequado, apresente a documentação necessária e ele vai ter este benefício. Agora observe de que você dando essa abertura sem dados, dando essa abertura sem que tenha números, nós estamos jogando neste momento ao vento algo que nós não sabemos o resultado, o impacto, e mais do que nunca neste momento com essa lei, por mais que eu entendo que nós temos que atender às necessidades dos estudantes, e mais, eu acredito que todos nós temos essa preocupação, que essa lei, ou essa emenda ao projeto de lei, a forma que está sendo colocada, ela traz uma preocupação muito grande também com as pessoas que eu conversei nas ruas nos últimos dias. Ah, então quer dizer que está liberando então o transporte para uma grande parcela da comunidade. Ele pode utilizar para ir para o estudo, para ir para a escola, mas ele pode utilizar para passeios, ele pode utilizar para outras atividades, porque enquanto você está indo e comprovadamente está indo para a biblioteca, está indo para o caminho da educação, é perfeitamente aceitável, mas nós não temos parâmetros para isso. Nós não temos números evidenciados para isso. Mas mesmo que tenhamos, a lei hoje assegura, desde que comprovadamente ele comprove junto à empresa, basta ele apresentar os suprimentos necessários que ele vai ter este benefício. Agora, mais do que nunca, neste instante, quem deve estar com um ar de satisfação esperando pela aprovação dessa lei, acredito eu que a empresa de transporte público, a empresa que presta um serviço em Patos de Minas, porque a empresa, neste momento, ela pode ter o seu ganho da arrecadação dobrado ou bem elevado, porque o estudante que utiliza para ir para a escola, vamos citar os números anteriores, que 200 dias letivos, 400 passagens ao ano, ida e volta, 400 trajetos, ele pode estar utilizando agora, além de ir para a escola, ele vai poder estar utilizando para outras atividades, para outras práticas, mas não estão correlacionadas à educação também. Alguns sim, vão estar utilizando para um complemento educacional, mas para esse complemento educacional eu entendo que a lei já garante. A lei já garante, está claro na lei. Agora, será que a população de Patos de Minas e as pessoas que eu conversei, não. Mas será que nós temos uma aceitação da população que nós tiramos o dinheiro público sem ter um impacto para que nós possamos repassar para a empresa do transporte público de Patos de Minas, sem que nós tenhamos a comprovação de onde, qual o destino, né? Porque pode ser utilizado a partir de então para qualquer destino. Porque nós estamos tirando a limitação de trajeto. O estudante, por exemplo, eu sou estudante, eu tenho passe livre. Eu moro na Vila Garcia e estudo no centro. Esse é meu trajeto. Bom, mas ele pode utilizar para ir para qualquer setor de Patos de Minas. Ele pode utilizar para qualquer setor, em qualquer horário. O que não garante que está sendo tão somente para a educação. Então essa é a preocupação que carrega as pessoas às quais conversamos. Da mesma forma que nós temos aqueles que as quais o senhor conversou e que têm um entendimento igual ao do senhor também. Mas é onde que eu coloco que nós não temos parâmetros. Nós não temos uma exatidão. Enquanto que a lei, da forma que ela contempla, ela já garante. E mais do que essas palavras, as quais eu coloco aqui, depois de muito diálogo, de muita conversa, inclusive cheguei a conversar com pessoas dentro das próprias instituições escolares às quais eu trabalhei. Vale ressaltar também essa casa, enquanto relator, que esse projeto ele é sim inconstitucional. Claro que cabe discussão. Nós vamos encontrar pontos de vista diferentes,
Mas naquilo que nós estamos aprendendo ao longo desse nosso período no Legislativo, das leis, dos estudos e daquilo que estamos buscando aplicar com correção na função legislativa, enquanto relator, sem medo da opinião pública, nós trazemos esse ponto de vista, o qual nós apresentamos na nossa relatoria. Aí o que importa é que na Casa Legislativa, bom, em alguns casos não. Em outros casos, nossos colegas vereadores, eles se ponderam pelo lado da legalidade. Projeto para irmãos, eu entendo ser desnecessária a sua votação nesse momento pelo fato da ausência do impacto financeiro, mas, de qualquer forma, a decisão está tomada, até porque o nobre vereador que o tinha em vista, ele acabou devolvendo sem esse impacto. E a decisão deve ser tomada pela mesa. São essas as ponderações, eu agradeço. Nós suspenderemos nossos trabalhos por alguns minutos para que a comissão dê parecer a emenda ao projeto de lei 604/2014, que cria o cargo de chefe de gestão financeira do emprego. Com a palavra o vereador Dr. Francisco Franquiano. Eu gostaria só de parabenizar o vereador João Bosco pela emenda e solicitar a coautoria. Foi um fato interessante que eu cheguei à Câmara pedindo fazer e estava lá, o Bosquinho acabou de ligar, né, e realmente o cargo é um cargo de livre nomeação, porque é de confiança do prefeito, então nós temos que permitir a ele que escolha livremente, né, quem vai exercer esse cargo, mas que ele faça a escolha entre os servidores concursados do município. Ok, vereador, então, suspenso nosso trabalho por alguns minutos para que a comissão dê parecer a emenda. Eu quero agradecer a presença do professor Salvador Rodrigues de Souza, diretor de habitação, do José Vaz, nosso amigo, corpo de bombeiro, muito obrigado, o Clayton, representante da Copasa, o senhor Antônio Lopes Santana, também o senhor José Caetano, nosso amigo, Sebastião Morim, dona Luzia. Quero agradecer os representantes do SAMU, Baberli, Sérgio, Silas e demais autoridades, pessoas, amigos presentes. Muito obrigado pela presença de vocês. O Mazarop, que chegou agora, obrigado. Eu suspenso nossos trabalhos por alguns minutos.